Olá, meu nome é Rafael Moreno, sou médico psiquiatra e vou falar hoje com você sobre o custo social e econômico do suicídio. Frequentemente a gente ouve em pacientes que relatam, que apresentam comportamentos suicidas, falando de que não, o melhor eu morrer, e isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais aliviadas, eu causo muito problema vivo, é melhor eu estar morto. Mas na realidade isso faz parte de uma distorção cognitiva que frequentemente pacientes com comportamento suicida apresentam. O que as pesquisas mostram? Que o custo social, o custo econômico e o custo psicológico para as pessoas que ficam depois que uma pessoa daquele círculo social e familiar morre, ele é muito grande. Em geral, em torno de 5 a 6 pessoas são afetadas ao longo da vida delas em função de um suicídio. Então não é verdadeiro, vocês que estão lá atendendo o paciente não podem entrar compartilhar com essa distorção cognitiva desses pacientes de que eles são um peso. Isso faz parte da cognição do paciente com comportamento suicida, que eu vou abordar em outro vídeo mais adiante sobre como é que um paciente com comportamento suicida em geral pensa. E uma coisa importante também em relação a custo social e econômico. Por exemplo, quando uma pessoa mais idosa, que já está aposentada, vem a morrer, tá? O que a gente tem? A gente vai ter um custo, tá? No caso econômico e social, diferente de quando um jovem que ainda vai produzir, ainda vai sustentar a família, ainda vai criar os filhos, ainda vai pagar um monte de impostos. Isso é diferente, esses custos sociais e econômicos entre os pacientes. A gente tem uma medida que se chama APVP, anos potenciais de vida perdido, que a gente utiliza para calcular o tempo que aquele paciente veio a perder em função de uma morte prematura. E o suicídio é uma causa muito importante de APVP, de anos potenciais de vida perdido, porque o suicídio, principalmente em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, ele acomete jovens, principalmente jovens. E quanto mais cedo a pessoa vem a morrer, o que acontece? Ela menos vai contribuir para aquela sociedade, e isso vai ter um peso social e econômico. Então, peso social, econômico, psicológico. Então, o suicídio, sim, a gente tem que ter um olhar diferenciado na prevenção deste fenômeno. Se a gente for pegar, tá, a questão de custo mesmo, de valor, tem uma pesquisa muito interessante, Dr. Botega da Unicamp, um grande pesquisador na área de suicídio, publicou, e ele comparou, tá, no caso, o custo de o tratamento de uma tentativa de suicídio com o custo de um tratamento por uma questão cardiovascular, enfim, um infarto, que seja. E o que ele viu? Tá? Primeiro, os custos pré-hospitalares de uma tentativa de suicídio foram superiores ao custo do atendimento de uma doença cardiovascular. Então, o paciente que tenta suicídio e vai lá SAMU, vai brigada na casa da pessoa, isso tudo tem um custo grande. O que ele viu também? Tá? Ele viu também que o custo, tá, principalmente de exames durante a hospitalização, também foi maior dentro do grupo de tentativas de suicídio. Lembra que frequentemente pacientes que tentam suicídio acabam ficando internados por intoxicações medicamentosas, eles passam por procedimentos cirúrgicos, passam por procedimentos clínicos, em geral em função de uma tentativa de suicídio, principalmente as tentativas de suicídio envolvendo meios muito letais, onde a pessoa quase morre. Então o custo acaba sendo bastante elevado também com exames, e às vezes o tempo de internação em UTI acaba sendo bem prolongado também nesses pacientes, elevando o custo. Mas o principal, o que mais diferenciou o atendimento por uma doença cardiovascular por uma tentativa de suicídio foram os custos indiretos. Exatamente porque eu falei isso. Em geral, pacientes que tentam suicídio são mais jovens do que as pessoas que vêm a infartar, que têm uma doença cardiovascular, enfim, um AVC, um derrame. Então, o que acontece? Uma pessoa que está lá, jovem, trabalhando, sustentando, tá, uma família, filhos, que seja, às vezes sustenta até um familiar mais idoso, essa pessoa, quando para de trabalhar, quando está hospitalizada, lá tem um custo indireto imenso. As pessoas também têm que deixar de trabalhar para cuidar daquela pessoa, participar de reuniões, que seja. Tá? Então, esse custo indireto ele é muito mais elevado dentro do comportamento suicida. Então, a gente tem que botar também lá na conta, tá, esse custo indireto na hora de focar em estratégias de prevenção. Porque apesar da gente
falar muito lá em doença cardiovascular, a questão de dieta, de exercício, a gente pouco fala de prevenção em saúde mental. Pouco a gente fala sobre isso, mas lembra aqui que dentro de uma estratégia de prevenção, a gente tem que sim incluir saúde mental dentro das políticas de prevenção. Tá? Se gostou do vídeo, aproveita que assiste os anteriores e amanhã vai ter mais vídeo sobre prevenção do suicídio, enfim, tratamentos de comportamentos suicidas. Tá? Obrigado.